Oferecimento: Casa Bonita Materiais para Construção, Lojas Reon, Memorial Jardim dos Ipês, Colégio Atenas, Unicerp, Posto Econômico, Hospital Santa Casa de Patrocínio, Cicobi Copacred, Copa. Antônio Carlos Guimarães, nascido em 12 de abril de 73, conhecido como Tuca Guimarães, é o novo técnico do Atlético Patrocinense. Seu último clube foi o Monte Azul de São Paulo. Ele tem experiência no mercado nacional, com passagem importante pelo Figueirense de Santa Catarina, quando comandou a equipe na disputa da Copa Sul-Americana. Já atuou em Minas, foi técnico do Boa Esporte e do Uberlândia Esporte. Você vai conhecer agora o estilo de jogo e como pensa Tuca Guimarães. A entrevista foi concedida ao blog do Ale Oliveira. Confira. O Azeitona me procurou em 2000 e acabou me levando para o juvenil do Corinthians, onde eu nunca tinha pensado em ser treinador. Eu tinha trabalhado bastante com escolinha de futebol e ainda jogava, mas nunca tinha pensado em ser treinador. E a partir dali começou uma ideia. Eu tive a felicidade, né, de eu pesquei trabalhando em São Paulo, na GM, e fui fazer um estágio junto com o cargo de treinador do Corinthians. Então eu assisti o treino da GM à tarde, e tudo que eu via eu reproduzia à noite no Corinthians, e as coisas começaram a fluir. No ano seguinte, eu nem sabia se eu era treinador ou não, né, porque eu tinha tido a oportunidade de assumir o adulto do Corinthians, mas quando acabou o ano eu estava longe de ser credenciado como treinador ainda. Aí o Barata, que é um outro grande amigo que nós temos, me levou para o Santos, e ali sim começou a minha história. Eu fiquei 1 ano e meio, fiz minha primeira Liga Nacional como treinador. Dali eu acabei ficando desempregado e apareceu outro cara que me ajudou muito, que foi o Ferretti, que arrumou um emprego para mim em Joaçaba quando eu voltei do Peru, depois de ter ficado 2 anos dirigindo a seleção peruana e depois sempre Casuarinas. E de Joaçaba eu fui para o Baneta em 2004, que acho que foi o grande salto. Ali, a oportunidade dada pelo Rubinho. Eu, 2004, 2005, 2006, eu ganhei tudo dentro de São Paulo, acabei me consolidando. Aí de lá, passei ainda pelo Macaé, fui para Garça, onde eu tive mais 3 anos muito felizes também. De lá fui para Cortiana, acabei sendo vice-campeão da Libertadores. E em 2010 fui para São Paulo em parceria com a Prefeitura de Marília. E por uma obra do destino, o apartamento que o São Paulo me deu era porta com o presidente do Marília, futebol de campo. E a gente se tornou amigo, começou a conversar muito de futebol. E meu sonho de ir para o futebol tinha começado em 2003, no Peru, quando eu dirigia a seleção peruana e o Alto Ori dirigia a seleção de futebol de campo. E a gente conviveu em La Videna, que era o centro de treinamento onde as duas seleções frequentavam, e a gente conversou de futebol, e ele falou que eu tinha que investir nessa situação, porque minhas ideias eram boas e as coisas podiam acontecer, mas eu sabia que era muito difícil ter uma oportunidade. E aí essa amizade com o Eli Bíscaro, na época, que era o presidente do Marília, ele começou a frequentar os jogos de futsal e eu torcer para a equipe do Marília no futebol. Começou a Série C do Brasileiro, e na terceira rodada, eu escutando o jogo na rádio do Marília, eu escutei que ele tinha tido uma desavença com o treinador, que era o Edson Só na época, e que o treinador tinha sido desligado, mas para mim não representava nada, porque eu nem concorria na função, eu não era treinador de futebol. E para minha surpresa, segunda de manhã ele me chamou no escritório dele, né, e falou que ele tinha um convite para me fazer, que eu tinha que me ligar do futsal até 1h, que ele queria me apresentar como treinador da equipe profissional às 3h no vestiário. Só que ele tinha 10 mil salários para me dar, mas não ia me pagar. Ele não tinha para me pagar. Então um dia eu botava o clube na justiça e me virava. E eu, cara, sou eternamente grato. E esse é o cara que abriu a porta para mim no futebol. E a partir dali começou uma história que foi sofrida. Você conhece alguns capítulos dela, né? Eu passei alguns anos no futebol aí, sofrendo bastante. Até ser auxiliar do Branco, né? 2013, 2014 e 2016 chegar no Figueirense. Aí a história começou a mudar um pouco. Mas para mim foi uma grande aprendizado. E eu tive 2 começos, né, Ale? Assim,
com relação à gestão, que para mim eu não tinha nem noção que foi no futsal. Eu estava acostumado a dar pontapé como jogador, eu achei que como treinador eu podia sair no soco com o jogador, arrumei várias confusões, vários problemas até eu entender como funcionava. E outro começo no campo, que eu achei que tudo que eu tinha me preparado ia me ajudar, e eu entendi que eu não sabia nada do jogo e ia ter que me reconstruir como profissional. E esse trabalho veio do futsal, meu time joga futsal no campo. Eu levei tudo que eu tinha de bagagem do futsal para o futebol, e hoje é o que me sustenta na minha profissão, sem dúvida nenhuma, e eu nunca quis apagar, né, por mais que eu escutei muito isso, que eu precisava apagar o futsal da minha carreira, porque eu era muito cobrado por isso. No início, os torcedores que iam nos estádios dos times que eu assumi mandavam eu voltar para a quadra, que eu não era treinador de futebol, eu era treinador de futsal, mas eu sabia que um dia lá na frente isso ia me ajudar muito. Você é melhor treinador de futsal ou de futebol? Ali, eu conquistei mais coisas no futsal, né, cara? Então eu não posso dar as costas para isso. Mas eu acho que hoje eu estou mais preparado no futebol. Eu me vejo muito preparado para a minha carreira, que é treinador de futebol. No futebol eu tive que ser um pouco autodidata, porque eu sabia que a fila era muito grande se eu fosse fazer o que todo mundo fazia. Entendeu? Então eu tive que desmontar o jogo e reconstruir ele de acordo com tudo que eu tinha aprendido no futsal. Então, assim, eu às vezes até me deparo com situações, né? Eu fiz a licenciada da CBF e a gente conversa muito com as pessoas com relação a treinos. Eu, por exemplo, eu construo treino para a dor do meu jogo, para a dor do meu time, e isso é uma coisa que eu trouxe do futsal. Assim, eu não tenho um treino definido, eu construo um treino para a minha dificuldade. E o meu jogo é muito conceituado. Eu procuro ter o primeiro terço meu, o segundo nosso e o terceiro dele. E a partir daí, a gente constrói a nossa ideia de jogo junto. Assim, eu acredito muito que os artistas do espetáculo são os atletas, e eu falo isso para eles todos os dias. Eles têm que se sentir bem, eles têm que se sentir à vontade dentro do que a gente constrói como jogo. A gente troca muita ideia, eu mudo muitas coisas em função do conforto deles, e graças a Deus está dando certo, aliás. As coisas estão funcionando. Eu tive um ano que eu comecei no Uberlândia, né, esse ano, depois fui para o 13 da Paraíba e agora aqui no Juventus. Mas aqui no Juventus as coisas aconteceram, assim, a gente teve um brasileiro muito bom a partir do retorno, né, quando eu cheguei, e agora nós estamos na semifinal aí, que começa quarta-feira, da Copa Santa Catarina também, buscando uma final histórica, né, que o clube nunca participou. Então as coisas funcionaram muito aqui, assim, eu credencio muito isso ao jogo organizado e conceituado que a gente propõe aí para a nossa equipe. Eu queria que você desse exemplos para a nossa audiência de coisas que você fez e você não se orgulha tanto assim, enfim, corrigiu. Então, Ali, hoje, trabalhando no futebol, todo time que eu assumo, eu busco ter dois legados para que eu saia. Um é o esportivo, que é o que me mantém vivo, porque o futebol precisa ganhar, senão você não se mantém no cargo. E outro é o pessoal. Eu tenho muita preocupação em deixar os atletas que eu encontro num legal melhor. Seja ele profissional, seja ele pessoal. Eu converso muito com os atletas, eu me preocupo muito com essa relação interpessoal. Eu sou amigo dos atletas, eu não gosto de ser treinador no restaurante, eu não gosto de ser treinador no ônibus. Eu sou treinador na hora de trabalhar fora do campo, eu sou mais um deles. Nas viagens, a gente joga cacheta no espaço reservado do ônibus e eu jogo com os atletas. Eu tenho uma relação, eles não me chamam de professor, eles me chamam de Tuca, e isso me agrada muito, entendeu? E isso, para mim, no meu início no futsal, eu olhava os atletas e muitos eu achava que eram meus inimigos, cara. Os caras queriam me derrubar, os caras queriam competir comigo, que os caras queriam... E talvez por uma insegurança, né, Lê? Porque eu não tinha convicção do que eu estava fazendo. Então, quando você não tem convicção, tudo te assombra, entendeu? E na verdade, eu acho isso uma das coisas que acabaram determinando minha trajetória de má gestão no início da carreira. Eu não tinha convicção das coisas, eu não sabia o que eu queria, nem do jogo, nem dos treinos, nem da conduta deles, e isso foi melhorando ao passar dos anos. Agora, quando eu fui para futebol, tudo isso já veio na minha mochila, cara. Tudo isso já veio como bagagem.
Então a minha relação desde a minha primeira pisada no campo foi muito boa, cara. Hoje eu tenho um grande amigo no futebol, que é o Laércio, atacante, que foi o cara que fez os 3 gols na minha estreia como treinador profissional. E esse cara hoje é um grande amigo que eu tenho, trabalhou comigo em 5, 6 equipes, pelo menos. E eu dou o exemplo do Laércio, que ele foi um dos primeiros caras que eu comandei. Quando eu entrei na minha primeira palestra no Marília, eu falei para eles que aquele time ia estar eternizado para o resto da minha vida, porque era o meu primeiro time. Eu lembro desse time inteiro. E esses caras se tornaram meus amigos. E a partir desse momento, o meu nível de gestão já era muito melhor. De conhecimento do jogo, não. Mas de gestão, sim. Talvez isso tenha me sustentado para eu poder aprender com relação ao jogo e ao que eu queria do jogo, até o momento que eu consegui estar muito mais equilibrado como treinador de futebol. O treinador ele tem multifunções, né? São várias as funções, desde achar um sistema de acordo com a característica que ele tem nas mãos, né? O material humano, passando por tirar o melhor de cada um dos atletas, até tentar surpreender o adversário, conhecer o adversário, deixar o ambiente saudável, mas o quanto do trabalho do técnico é cada uma dessas funções, o quanto é o vestiário mais saudável, o quanto é a parte tática, o quanto é cada situação, porque eu costumo brincar que para o jogador, treinador bom é aquele que te põe para jogar. Mas você consegue definir isso assim na tua cabeça, assim, eu acho que vestiário é 60%, acho que é conhecimento tático, você consegue definir, não? Não, Ale, eu acho que uma das situações que me ajudaram muito na condução foi a hora que eu comecei a entender que eu não era a peça mais importante do jogo. Entendeu? A peça mais importante do jogo são os atletas. E ninguém faz nada sozinho. Eu acho que eu tenho a mesma importância do preparador físico, do massagista, do fisioterapeuta. Todo mundo tem que fazer a sua função bem feita para a coisa funcionar. Eu acho que eu convivi com alguns treinadores, né, cara? Eu tive a oportunidade de ser auxiliar de alguns treinadores e de conviver com outros, enfim. E eu acho que um dos erros capitais no futebol é entregar a chave do clube para o treinador e achar que ele pode fazer tudo que ele quiser. Eu acho que isso é um erro gravíssimo. Eu acho que você tem a responsabilidade na idealização do jogo, na construção do trabalho, no gerenciamento da comissão técnica, no gerenciamento do vestiário, mas é muito importante que as pessoas se sintam bem e à vontade. Eu acho que quando você contrata uma pessoa capaz, seja ela preparador físico, treinador de goleiro, auxiliar, atleta, você contrata para te dar solução. Você não contrata para determinar o que todo mundo vai fazer. E eu hoje tenho um entendimento muito grande com relação a isso. Eu gosto de dar muita livre, eu discuto tudo com a minha comissão, eu às vezes discuto com os atletas, tem uma passagem interessante. Eu fui pro 13 da Paraíba e eu sempre gostei de marcar escanteio individual. Eu sempre achei que ficasse mais ajustado e que assim, e que você conseguia apontar o dedo, né? Porque você consegue entender quem errou. E aí eu me deparei com um zagueiro, que chama Marlon, que é um cara que jogou no Flamengo, um cara com uma bagagem gigante, estava agora até na Jacuipense, depois do 13. E no primeiro, eu não tinha tempo, porque eu cheguei no 13 na quarta noite para estrear na sexta. E eu tinha um treino para fazer, que eu optei em estruturar ofensivo e defensivo a grosso modo e fazer um treino de bola parada defensiva para botar minha cara. E quando eu fui colocar o treino de bola parada defensiva, eu ia mudar para individual. E esse cara me chamou e falou assim, professor, você gosta da individual, mas, deixa a gente no setor que está confortável, está funcionando. E aí a gente discutiu algumas ideias defensivas e eu mudei a minha forma de defender. Hoje meu time defende por setor, mista, por setor, mas com os bloqueios individuais. E daquele dia para cá, Lê, eu não tomei nenhum gol mais de bola parada. A gente está falando do início do ano até agora, eu não tenho nenhum gol de bola parada tomado esse ano. E esse cara contribuiu muito, porque assim, a gente trocou uma ideia, eu escutei o que ele tinha para me falar, por que ele se sentia confortável, e achei legal. E até falei que naquele jogo ele seria o meu treinador de defesa ali.
porque ele ia organizar essa situação. E a partir dali, a coisa funcionou, eu trouxe aquilo para mim, e hoje meu time dá aula defensiva de bola parada. Ninguém cabeceia na nossa área desde a minha chegada aqui, já depois do 13. A gente está falando de, eu acho que 16 jogos, eu fiz aqui já, nenhum gol de bola parada e nenhum risco de gol de bola parada. Então, eu acho que isso se deve a dividir as ideias, cara. Eu acho que escutar é fundamental na função de treinador. Com relação à metodologia de jogo, como eu frisei para você, eu sou um cara autodidata, que eu acredito em situações que dificilmente eu vou ver em outro time, porque elas vieram do futsal. Então, meu time marca usando quadrante em todos os lugares do campo, a gente está muito acostumado a ver. Eu uso muito dobra, campo de visão, e essas coisas que eu trouxe do futsal, dificilmente eu vou encontrar em alguém que não tenha trabalhado no futsal, e principalmente no alto nível do futsal, né? Que nem a gente fez uma conversa uma vez, antes do Flamengo e Figueirense, né? Eu e o Zé Ricardo, e os caras perguntaram se a gente tinha feito esse duelo no futsal. E aí o Zé morreu de rir. Eu falei, pô, no futsal fui de verdade, tá brincando, cara? E aí ele morreu e dá risada, falou, pô, tá de sacanagem. Eu falei, pô, cara, meus duelos no futsal eu ferrete, com o PC, com o biquinho. Então eu acho que, assim, Ale, eu gosto de muitas coisas que eu vejo. Eu gostei muito do trabalho do Jorge Jesus. Eu acho que eu sou brasileiro, mas eu não tenho restrição nenhuma com relação à nacionalidade de treinador nenhum. Eu acho que esse cara entende muito de futebol. Eu acho que esse cara fez um trabalho no Flamengo que, de longe, todo mundo achou que era fácil pelo investimento, mas hoje a gente vê que não é tanto. Oferecimento. Construir ou reformar é com a Casa Bonita. Completa linha de materiais para construção e acabamento pelo preço mais justo. Tudo para a sua construção. É um prazer atender você. Casa Bonita. Telefone WhatsApp 3831 6075. Nos supermercados Copa você encontra tudo e um atendimento especial. Nas lojas agro da Copa, o produtor encontra grande parte das coisas que utiliza na propriedade. E ainda tem a produção própria, como a ração Copa. Venha para a Copa você também. Mais de 60 anos com o produtor rural. Agora você pode agendar todos os seus exames de saúde online pelo WhatsApp no Hospital Santa Casa de Patrocínio. Central de Agendamentos de Exames, ligue 034 99146 3253. Hospital Santa Casa de Patrocínio. Gente que cuida de gente. Saúde é a nossa razão de ser. Vai comprar móveis estofados e colchão? Lojas Reon é a solução. O melhor preço da cidade, agora também com preços imbatíveis em móveis, colchões e estofados. Lojas Reon, a loja do trabalhador. Colégio Atenas tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas, incomparável. Somos o Memorial Jardim dos Ipês. Um cemitério parque completo, cuidadosamente planejado para acolher e dar conforto nos momentos difíceis da vida. Trabalhamos sob o conceito de igualdade. Venha conhecer o Memorial Jardim dos Ipês. No posto econômico é assim, abastecendo R$100 em gasolina ou etanol ou R$200 em diesel, você garante o seu cupom e concorre também um vale combustível no valor de R$300 todo mês. E sempre um prêmio diferente para você. Posto econômico, posto pé quente da cidade. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. A ideia é simples, a união de pessoas. Um movimento financeiro e social em que você não é cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco, mas tem tudo que um banco tem. Não é fintech, mas é digital. Não é discurso, é inclusão de verdade. Está no povoado que não tinha luz, na comunidade que nem banco tinha. É a parceira da pequena produção que virou toneladas. E tudo isso só foi possível porque muita gente acreditou. No cooperativismo financeiro é assim. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Tem explicação, tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi.